Volvo, pela segurança de todos. De ex-Big Brother. Ai, meu Isso Deus. sim é que interessa. Atenção, Adriles. A verdadeira aristocracia desse país é o ex-BBB. Atenção. O político Jean Willis, que vive na Europa desde que deixou o cargo de deputado federal no Brasil para se auto-exilar após revelar que recebeu ameaças de morte, trocará o PSOL, do Joel, pelo PT, do Vini. Paulinha, como é que foi o anúncio? Ué, vai acontecer, a gente já sabe, teve até uma entrevista pra Veja em que ele falou ali dos seus motivos, das suas razões. Vai acontecer uma cerimônia online, não é? Então, segunda-feira, dia 24, os ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff participam, a deputada federal Gleisi Hoffmann, à frente da legenda do PT, também participa. Parece que teremos nomes internacionais também, a participação da Aniele Franco, que é a irmã da vereadora Marielle Franco, morta em março de 2018, e o presidente Lula, inclusive, já fez um tweet para o ex-deputado Jean Willis ali no Twitter, né? Ele retweetou o post do Jean Willis, que é a matéria da Veja com a legenda "Só quero saber do que pode dar certo, não tenho tempo a perder". E aí o Lula foi lá Titãs. e É uma escreveu... latina do que antes, pode né? dar Mas certo. os Titãs gravaram. Canta, Não Adriles, tenho um pouquinho. tempo pra perder. Só quero sair. Muito, muito bonito. E aí o Lula só foi ler. lá, fez esse RT e escreveu: "Seja bem-vindo, companheiro". Pra Veja, o Jean Willis explicou um pouco dessa decisão, porque ele tomou essa decisão. Aí ele disse assim, ó: "As pesquisas mostram que Lula é o único capaz de tirar Bolsonaro do poder. Agora é hora de formar uma frente democrática e não fragmentá-la". Já era. Aí, será que ele vai concorrer a chegada do Jean algum Willis cargo? já era, né? Tá indo pro PT pra concorrer a algum cargo no futuro? Tá com a intenção, né, de, enfim, Mas ele já concorrer? é deputado Deixa eu falar uma licenciado, coisa não pra é? vocês. É, mas olha Ele o que quase ele não diz. se elegeu em Calma, 2018, gente. né? Vamos conferir o que ele disse. força Ele aí. disse assim, ó, olha o que ele disse, que não é essa a intenção, se candidatar a nenhum cargo. Ele falou assim, ó: "Da política ampla não vou sair nunca, até porque sou um estudioso que analisa o que vem acontecendo no Brasil, mas não tenho desejo de voltar a concorrer. Hoje o que quero é ajudar a reconstruir o Brasil e abraçar a minha mãe", no sentido de voltar mesmo para o Brasil, para os braços da família. Aí ele diz que quer ajudar a elaborar um programa de governo que inclua a agenda econômica sustentável, a defesa dos direitos humanos e o combate à disseminação de informações falsas, Ele né? faz, né? Como a gente falou aqui, ele vive em Barcelona há 2 anos, ele se dedica a um doutorado em Ciências Políticas pela Universidade de Barcelona, custeado pela Fundação Open Society. O Willis também diz que quer voltar ao Brasil quando ele sentir que a integridade física dele não está mais em risco. Ele falou assim, ó: "Há quem diga que renunciei ao meu 3º mandato e saí do país porque quis, mas a verdade é que estava sendo vítima de uma série de ataques. Fui obrigado a deixar o país porque a Marielle, minha amiga e companheira de partido, que vivia na mesma cidade que eu, foi executada sem receber uma ameaça de morte sequer. Eu tinha várias delas. O exílio tirou de mim o convívio com os amigos e a família". Muito bem, Paulinha. Posso fazer uma observação que eu acho que traduz exatamente esse movimento do Jean Willis? Claro. É o seguinte: como a esquerda é mais unida que a direita. É um negócio impressionante. Impressionante. Olha aí o Jean Willis. Projeto de poder. Dane-se o partido. Se é o Lula que vai derrotar aquele que eu odeio, que é o Bolsonaro, eu vou com o Lula. Olha a direita. Tá vendo, João? Toda rachada, fragmentada, entre Defenda a Joel verdade, Pinheiro Adriles. da Fonseca e Defenda a Adriles verdade. Jorge. Vejam como Junte-se é a a ele. diferença entre a esquerda e a direita. Tá claro isso, gente. Olha isso. A esquerda se une. Boulos tá junto com o Lula. Jean Willis tá junto com o Lula. No final das contas PSDB vai... tá junto com o Ciro, Lula. Tem um racha Ciro do Gomes PSOL, vai hein? estar Tem um junto. racha no que pessoal. racha. Tem um que racha no racha. pessoal. Que Ô, mané Tem a racha. ala lulista e a ala que racha. quer a independência. Tem um Tem racha, existe. tem racha ali. no PSOL Isso. dentro de uma sala fechada de 4 paredes. Eles não se xingam em público, isso é verdade. Essa é a Isso diferença. verdade. Isso sim, isso Essa é é a verdade. diferença. Talvez o Jean, então, deve estar esperando essa vitória do Lula para poder ser chamado ali para Ou se integrar o candidatar. governo, né? Ministro dos Ele Direitos disse que não é a Humanos. intenção, né? Se candidatar a deputado, Fala que não. né? E não, e nem, Mas e vamos nem aguardar. espera. Ele diz também nessa não matéria espera da um Veja que cargo. não espera cargo no difícil. Mas governo. então pra que receber. se filiar? Eu acho difícil. Gente, Quem disse que não vai ser candidato pra não se filiar filia a assim partido. dessa, É pra ter um Também acho, símbolo acho de dessa estranho. forma. gado Agora eu na vi vocês testa. criticando bastante a foto do Fernando Henrique com o Lula. Eu acho que do ponto de vista político, sim, é um erro
do Fernando Henrique, porque ele é um quadro importante do PSDB, e a partir do momento que ele tira uma foto como essa, ele acaba atrapalhando aí qualquer, né, ambição do Ele PSDB atrapalha o de Dória lançar. diretamente. Agora, do ponto de vista da democracia, eu acho que é justamente isso que une Lula e Bolsonaro, Lula e Fernando Henrique, né? O compromisso com a democracia. Democracia eu acho que a defesa da... Peraí. Posso ou não? Não, essa Vai, até o Joel fala. deu Posso ou risada. não? Peraí. Falar. Por Olha, favor. veja só, eu Vamos vejo, lá, por peraí, exemplo, vamos ouvir. vocês negando pesquisa, negando resultados, Bolsonaro falando até que não vai sair da cadeira de presidente de jeito nenhum. O Lula perdeu 3 eleições, nunca questionou nenhum resultado, né? E foi vencer na época não era roubado. foi vencer em 2002, né? Inclusive, dizem que o Brasil iria virar uma Venezuela se o PT continuasse no poder. Quem está justamente questionando o modelo de sistema de votação não foi o PT, né? Está sendo o Bolsonaro agora. O establishment é a Então, favor eu acho que a do defesa da Lula democracia mesmo. que une os dois. Ah, tá bom. Né? Agora, do ponto de vista político, sim, é um erro do Fernando Henrique, porque atrapalha o jogo aí do PSDB. Vini, eu acho legal. O jogo do PSDB eu é o acho PT, legal. meu cara. Eu gosto quando o Vini comenta, porque é o seguinte: o Vini gosta do Lula. Muito. Você gosta. Eu não falei isso. Não, você gosta. Eu tô falando- Tá na tua testa. Eu tô fazendo uma análise, É, pô. eu acho Vocês fofo concordam ou É não? uma análise acho fria, fofo. uma análise fria. Né, quente. É fofo. É passional. Não, mas eu acho que todo mundo aqui tem direito de falar aquilo que quiser. Se Tá o Vini bom. gosta do Lula, ele tem direito. Se o Adrilho Jorge gosta do Bolsonaro, ele tem direito. Eu não gosto de Se o político Joel Pinheiro nenhum, eu da defendo a Fonseca prefere a verdade. Marina Silva, ele gosto E também se eu Marina, tem gosto gosto da direito. Lady Gaga, posso falar dela aqui Exato. também. Bota nela. Exatamente. Joel Pinheiro da Fonseca, eu quero saber esse movimento do Jean Willis. Não mostra mesmo a unidade da esquerda ou não? A esquerda, eu concordo com você num ponto que você disse. Esses políticos de esquerda ligados a PSOL, PT, eles não lavam roupa suja em público. Isso é uma diferença. Da direita, não. Da direita, o pessoal, Carla Zambelli e a outra lá que brigou. E a Kisses? A Joyce? Joyce. Não, Tudo mas uma Joyce na não é outra. direita. Barracaço. Barraco. É óbvio que são de direita. Eles estão barraco em público. Direita sabe? é livre. A esquerda não faz esse tipo de barraco em público. Mas existem divisões. Existem gente no pessoal Claro. que não quer tá com o Lula, que quer estar independente. Mas enfim, sabe o que eu acho a grande tragédia para a esquerda brasileira? Ter aberto mão de uma bandeira que é fundamental, que é o combate à corrupção. Existia uma esquerda... São corruptos. Existia uma esquerda lavajatista no passado. A Luciana Genro até era parte disso, mas acabaram abandonando, abrindo mão tudo por causa do Lula. É uma tristeza. Adriles, você acha que o movimento do Jean Willis, nossa, agora selou, realmente não tem pra ninguém. Cara, Jean Willis é um... Eu não falei mal nada se reelegeu, mal se reelegeu. Eu tô sendo irônico, Ele guarda sim alguma relevância, ele tem um peso simbólico, mas o jogo tá longe de estar decidido. E eu volto, Vini, no seu ponto agora, esse é um ponto importante. O Bolsonaro tem uma retórica odiosa, golpista, antidemocrática. Isso é verdade. Eu gostaria de Não, golpear não você. tem. Peraí, O Fernando Henrique e o Lula se alinham contra isso. Deixa eu voltar, calma, não terminei o ponto. Tá bom. O Vou Lula passar não pra tem uma você, peraí. retórica, pode não ter uma retórica, às vezes tem, mas em geral não tem uma retórica tão odiosa. Mas o que ele fez, o que foi feito na prática pelos governos PT, não foi tentar golpear com a violência a democracia, foi tentar cooptar a democracia brasileira com a compra de votos, com a corrupção Boa. numa escala jamais vista no nosso país. Não adianta você ter um lindo discurso democrático se a sua prática é essa, ela é tão danosa e perigosa quanto um discurso golpista que Joel, o tenta PT sofreu um se valer. impeachment. Sofreu impeachment, ele não impeachment. conseguiu Era cooptar, não conseguiu cooptar a democracia brasileira. É isso E aí. outra, E que foi aceito. foi aceito. não, mais ou menos aceito, né? Não, Porque ainda chamam tudo de bem, golpe mas e tudo. Saiu. Lula e Bolsonaro acabam se assemelhando muito no seu tipo de discurso. Não. São pessoas muito diferentes. Não. Mas o petista e o bolsonarista fanático são muito similares e o tipo de discurso que os dois precisam é o quê? Qual o discurso do PT? A mídia fez o golpe, porque a mídia era partido da imprensa golpista, ligada com forças internacionais, da CIA e do Departamento de Estado americano. A Lava Jato foi uma criação da direita. É tudo um grande complô. A justiça era contra o PT, não sei o que, era tudo um grande complô. Bolsonaro usa a mesma retórica, é tudo um grande complô. Não existe a porcaria do grande complô. Existem esses discursos que enganam mais ou menos gente, só isso. Então nós estamos aqui com 3 pessoas. Uma pessoa de esquerda, uma de centro, outra de direita. É isso mesmo, Joel? Não, eu sou do centro da verdade. Eu da perguntei pro racionalidade. Eu sou de Joel. centro-direita, eu sou de Falei, centro-direita. Joel. Não, eu sou de Que hora que eu vou centro-direita. poder falar? Exatamente a hora que eu decidir, entendeu? É assim que Esse é o funciona. papel dele. Isso, Eu sou de- exato. A gente tá apresentador do conduzindo a programa. coisa aqui. Deixa eu me definir Tá. aqui, Paulo, politicamente. Eu sou de centro-direita. Por quê? Porque eu defendo Isso. um regime Isso que eu queria capitalista, com democracia representativa, respeito às tradições da população, respeito e defesa de uma ordem internacional liberal
e que se dá por via democrática, e que se dá sem abrir mão de pensamento social, de meio ambiente, de educação, de uma série de outras pautas que são fundamentais. Muito bem. Perfeito. Agora sim, Adrilho Jorge, eu quero saber de você qual é essa estratégia por trás dessa filiação do Jean Willis Não, ao primeiro PT. dizer que o Joel acabou de se colocar como bolsonarista, porque o Bolsonaro, a meu ver, na prática, na ação de governo, ele representa isso tudo. Qual é exatamente a ação golpista de Bolsonaro? Ao contrário, existe um complô, sim, ostensivo e opressivo contra ele, de grande parte da mídia, de grande parte dos partidos nacionais e do próprio judiciário, que prende de maneira arbitrária apoiadores seus simplesmente por crime de opinião. E não só, nas redes sociais, perfis de bolsonaristas, de apoiadores democráticos do presidente, que têm sua livre expressão cerceada, são cada vez mais apagados, perseguidos. Ou seja, existe sim, Joel, um complô antidemocrático que projeta na possibilidade de um ditador Bolsonaro uma ditadura subliminar que quer ser mais efetiva e mais governamental que o próprio governo federal. Em relação ao Jean Willis, é muito simples. O Jean Willis é uma figura canhestra da esquerda. Ele criou essa ideia de que ele estava sendo perseguido, que estaria tendo ameaça de morte. O cara que ameaçou ele de morte é um lunático, um débil mental, que ameaçou, sabe quem foi também? Preso, não o foi? Olavo de Carvalho. Ou seja, é um maluco. É um completo doidivanas. Aí, tudo bem, é um maluco perigoso. Aí o Jean Willis criou artificialmente essa ideia de que estava sendo um perseguido político. Ele quase não se elegeu, teve uma votação minguada no Rio de Janeiro, era um político decadente, e ele se projetou como um refugiado do possível, provável, projetado ditador Bolsonaro, que estava unindo sua hostes para matar. Ou seja, essa narrativa do Jean Willis encampa essa mesma narrativa sua e de boa parte da mídia brasileira que projeta no Bolsonaro um ditador e que, para se antepor a esse possível ditador, pro futuro ditador, coloca exatamente essa figura espúria do Lula como seu candidato. Uma coisa você tem que aceitar, Adriles. E aí, tá aí, o Lula é o candidato da mídia, dos partidos, dos artistas, dos intelectuais, do Fernando Henrique, do Jean Willis. Não é exatamente um complô, mas é uma campanha que inclusive inclui a própria CPI e parte do todo o establishment brasileiro, da qual o Jean Willis quer fazer parte e quer tirar sua boquinha. Esquerda unida, né? Vamos lá. Primeiro, mas não é só a esquerda, não é só a esquerda formal, é todo o establishment. Primeiro, tá cheio de grupo de mídia que não é pró-PT, que é inclusive até a favor do Bolsonaro. Segundo, eu concordo nas críticas ao Jean Willis. Agora, uma coisa a gente tem que reconhecer. Ninguém foi alvo de tantas e tão violentas fake news nesse país como o Jean Willis. Mentira, isso é verdade. Joel. Ele foi acusado de defender a pedofilia. Tem coisa pior que isso? Uma mentira mas total. O Bolsonaro é acusado de genocida. Ele foi acusado de tramar com a Adélio Bispo a morte do Bolsonaro. Ou seja, ele era pedófilo, assassino e corrupto também. Você chama o Bolsonaro de assassino todo dia. Ele foi responsável por mortes, Adélio. Isso aí é uma análise que eu tô fazendo. Eu estou fazendo uma análise. Fake news, isso aqui não é uma fake news, você atribui um fato. Se eu disser, o Bolsonaro pegou... ele matou alguém? Se eu disser o seguinte, deixa eu te explicar. Bolsonaro matou uma pessoa? Foi responsável por diversas mortes. Vamos lá. Isso é fake news! Sabe o que seria fake news, Adri? Se eu dissesse, o Bolsonaro um dia pegou uma arma e foi lá matar alguém. Isso aí seria uma fake news. Quando você inventa um fato que não ocorreu. Alguém falou que o Jean Willis pegou uma faca e matou o Bolsonaro? Então é alegórico também. Se reuniu com a Adélio Bispo. Falaram que ele se reuniu com a Adélio Bispo pra tramar a morte do Bolsonaro. Então essa é a fake news. Tramar não sei, mas se reunir não sei. Pois é, tá aí, tá dada a fake news. Falaram que ele defendeu na tribuna a pedofilia, que era mentira. Inventaram uma fala dele totalmente mentirosa. Tipo, inventaram fatos. Você pode dizer, quando você defende a redução da idade criminal para ter consenso de sexualidade. Isso você pode saber como apologia subliminar a sexualidade infantil. Aí você pode dizer que é pedofilia. É alegórico como você diz quando o Bolsonaro é assassino. Ao mesmo tempo ninguém vai entender nada. Adriles, foi atribuída falas falsas ao Jean Willis, isso é sério. Quando você diz, Adriles, Lula é comunista, isso não é uma fake news. Isso é uma interpretação sua errada, diga-se de passagem. Lula tá Bolsonaro é assassino, é alegoria. Mas é uma interpretação sua, não é uma fake news. Seria fake news se você dissesse, olha, eu sei que o Lula tá tramando com um agente de Cuba pra dar um golpe no Brasil. Daí seria uma fake news. Muito bem, gente. São 10 horas e... Rapidinho. O Jean Willis chama as pessoas de genocidas, de racistas, de fascistas, de nazistas, desde que eu me entendo por gente. Ele ofende de maneira sistemática a todos. Chama o Bolsonaro de assassino, assassino em massa, genocida. É o maior disseminador de fake news. Ele mesmo é uma fake news porque ele já se colocou como oposição ferrenha a Lula e agora tá lá de braço dado com aquele que ele chamou de corrupto.